Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer esse bolo lindo, gente. Esse vídeo tá com bastante dica legal, então assista até o final para você que é iniciante, porque tá com bastante dica legal. Gente, eu tô mostrando aí, né, minhas receitas são todas baseadas no copo medidor. Tá? Eu trabalho aqui com xícara, em xícara, tá? Dessa vez aí eu falei, né, que eu ia trazer um videozinho aqui medindo a quantidade de chantilly que eu tô utilizando. Aí, gente, eu tinha 200 ml de chantilly, só tinha 200 ml. Tô mostrando aí a caixinha que tava vazia. E esse bolo, na verdade, foi um desafio pra mim, né? Porque o bolo ele é com 17 centímetros de diâmetro e 16 centímetros de altura. E como foi no domingo, gente, eu só tinha esse chantilly aqui em casa, mas eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Esse bolo que eu montei apenas com 200 ml de chantilly. Gente, então, comecei batendo o meu chantilly, tá? Coloquei ele na minha batedeira. Lembrando, gente, que o meu chantilly, ele tá bem gelado. O chantilly que eu tô trabalhando aí, como vocês viram, né, é o Amélia. Então, eu começo batendo na velocidade mínima da minha batedeira, tá, gente? A batedeira que eu utilizo, a velocidade vai do 1 até o 5. Então, a velocidade 1, ela é, né, só pra engrossar um pouquinho, né, encorpar um pouquinho esse chantilly, para não sair voando chantilly para tudo que é lado, tá? Eu vi que engrossou um pouquinho, então eu vou lá e aumento aí a velocidade na minha batedeira, porque eu sei, né, que já não vai mais voar chantilly para tudo que é lado aqui, fazer aquela bagunça, como se estivesse no liquidificador. Então, quando a gente fala para você começar em velocidade mínima, gente, é da sua batedeira. Pode ser a velocidade 3, né? Pode ser a velocidade 2. É só mesmo para dar uma encorpada nesse chantilly, para não sair voando o chantilly para tudo que é canto, tá? Em seguida, ele deu uma encorpada, você vai lá e aumenta a velocidade da sua batedeira e deixa batendo até criar o buraquinho no meio. Eu tô mostrando aí para vocês o ponto, tá? Que eu deixo o meu chantilly para poder fazer a pré-camada no meu bolo, que eu sempre começo meus vídeos aqui, né, com a pré-camada do bolo, tá? Então é esse ponto aí, gente. Abriu o buraquinho na batedeira, você já pode, no seu chantilly, né, ali no bol da batedeira, você já pode desligar a sua batedeira, né, porque já deu o ponto poroso, é aquele ponto que eu falo em todos os meus vídeos, tá? Bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso e começo a fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Tô mostrando pra vocês aí que é o mesmo chantilly, então ele tá batido, ele tá bem firme, ele tá bem gelado, tá? Porque ele ficou na geladeira de um dia pro outro, né? Naquele fundinho lá da geladeira, onde fica mais geladinho o compartimento que você tem na sua geladeira, onde deixa o seu alimento mais geladinho, tá? Então, deixa ali de um dia para o outro, no mínimo 24 horas. Caso a sua geladeira não seja tão resistente, coloca um pouquinho, em 5 minutinhos, gente, dentro da freezer, dentro do congelador, porque esse chantilly, ele precisa bater ele bem gelado. Recentemente, eu tô ouvindo, né, bastante gente falando que a gente não pode bater o chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, porque o chantilly fica estressado, e não é assim que funciona. Batendo, no caso, ele bem firme. Gente, aqui, se eu não bater o meu chantilly em ponto bem firme, quem vai ficar estressada sou eu. Esses dias eu fiz até um shot lá na rede vizinha, né? Na verdade, eu fiz um vídeo na rede vizinha e coloquei aqui no shot aqui do YouTube, né? E deu bastante, assim, visualização, porque hoje em dia estão falando que a gente não pode bater tanto o chantilly porque ele fica estressado, ppp, coisa e tal. Gente, eu moro em São Gonçalo, aqui faz muito, muito calor. Eu já respeitei, quando eu comecei na confeitaria, eu respeitei essa regra de não bater o chantilly em ponto bem poroso, até porque eu não sabia depois o que fazer. Quando ele ficava poroso, eu não sabia o que fazer para poder alisar, para poder estar passando espátula, eu não sabia como fazer. Não sabia que era hidratando o chantilly com leite condensado ou com leite com água, né? Antes, assim, a gente não tinha tanta informação, então eu não batia tanto. Mas quando eu não batia tanto, principalmente esse chantilly dessa marca, gente,
No momento ali ficava muito bom, mas conforme ia passando o tempo, ele ia derretendo, ele ia perdendo a textura, ele ia perdendo bastante a consistência, ficava aquele bolo feio, derretido. Então assim, já passei muito sufoco. Então hoje eu explico aqui para vocês, né? Quem quiser fazer do outro jeito sem estressar o chantilly, é claro, pode ser que dê certo dependendo da sua região, mas aqui na minha região não deu certo, tá, gente? Então eu prefiro que bata o chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, estressa bastante seu chantilly e depois você vai hidratar ele ali com leite condensado, que vai ficar super gostoso, super saboroso, tá? E vai te ajudar bastante a manter aí essa consistência do chantilly. Trago um videozinho aqui pra vocês falando de outras marcas, tá? Hoje eu tô falando do Amélia, mas depois eu trago um videozinho falando de outras marcas. Gente, então, feito isso, voltando ali, né, pro bolo, bati meu chantilly em ponto bem firme, apliquei toda a pré-camada no meu bolo, em seguida separei ali uma quantidade para eu poder hidratar e colocar esse chantilly no meu bolo. Hidratei bem o meu chantilly, coloquei dentro da minha manga de confeitar sem o bico. Gente, lembrando que eu tenho pouca quantidade de chantilly, eu bati aí para esse bolo 200 ml de chantilly, tá? Até esqueci de dizer, gente, esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de chantilly, nossa senhora, esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha e o recheio desse bolo foi de ninho com mousse de maracujá, tá? Tinha esquecido aí de passar essa informação para vocês. Em seguida, gente, eu venho, selando toda a parte de cima do meu bolo e toda a lateral com uma espátulazinha de ferro. Gente, dessa forma, o seu bolo tende a ficar com menos, né, chantilly no bolo, porque não tem aquele bolo que às vezes a gente vai numa festinha e corta e tá com aquele excesso de chantilly, né, acaba tendo bastante desperdício, porque quase ninguém come, né, deixa para comer mesmo ali a parte de dentro do bolo, da massa, do recheio, né, se ele tiver bem molhadinho, bem recheadinho, aí que as pessoas largam mesmo o chantilly ali em cima da mesa, né, porque o chantilly é mais mesmo a decoração. Tem quem goste, né, mas tem quem prefere aí só a parte de dentro desse bolo. Gente, ele pega menos chantilly. Então eu peguei o meu chantilly, hidratei, deixei um quitiquinho, gente, de chantilly para eu poder fazer o cachepô branco. E vocês vão ver aí que 200 ml eu consigo colocar todo esse chantilly no meu bolo, tá, gente? Mais pra frente eu vou passar uma outra informaçãozinha aqui também para vocês no decorrer do vídeo, que vocês vão perceber tudo que eu tenho falado em todos os meus vídeos, tá? Então, apliquei esse chantilly no meu bolo, venho ali com a espátula de alisar, passo em toda a lateral, tirando todo o excesso, tanto da parte de cima quanto das laterais. Gente, todas as vezes que a gente passa a espátula e a espátula não entra, fica essa imperfeição, significa que tá precisando colocar um pouquinho mais de chantilly. Então, eu vou ali, tiro o excesso da minha espátula e retorno com esse chantilly pro meu bolo, justamente no local que tá precisando, né, depositar ali mais um pouco de chantilly. Vou falar um pouquinho, gente, da espátula de textura. Então, hoje em dia os bolos estão, a maioria, todos altos, né? Então, eu tenho a espátula mais baixa. Esse aí é o formato do desenho da foto inspiração, é o formato da foto inspiração que o cliente me mandou. Era esse desenho aí de espátula. Só que como o bolo ficou maior do que a espátula, então não ia agir de teimosia, né? Então, infelizmente não, porque não ficou feio, tá? Então, eu tive que trocar aí a espátula do cliente. Então, eu peguei duas espátulas que eu achei que fosse ficar legal, né, para poder tá trocando aí a espátula de textura do bolo, porque você tendo todo o seu material de trabalho, gente, você consegue resolver, você estudando o seu material de trabalho, você consegue saber qual é a espátula aquela dali, qual é aquele desenho ali, tá bom, gente? Então, é importante também você ter todo esse material. Eu tinha aí uma espátula, né, menor, e agora eu tô passando aí uma espátula maior no meu bolo, né, para eu conseguir aí tirar todas as imperfeições lá da quina do meu bolo, tá? Se eu uso a maior, se eu utilizo a espátula, no caso menor, ia ficar aquela imperfeição lá na quina do meu bolo,
tá? E não ia ficar legal. Então, assim, se seu bolo tem 10 centímetros de altura e você tem uma espátulazinha que seja 8, gente, vai acabar ficando imperfeito, tá? Porque é bom quando você pega a espátula, passa a espátula, ela consiga pegar a dimensão, né, a altura de todo o seu bolo, para não ficar imperfeito. Até porque, gente, dá muito mais trabalho, tá? Teve vezes que eu não tinha, né? Porque isso daí é um material que a gente vai comprando aos poucos, a gente vai tendo aos poucos, tá? Não é também na pressa chegar a começar agora e comprar tudo de uma vez, porque realmente não dá. Essa parte de confeitaria, né? Esses acessórios, eles ficam um pouquinho caros mesmo, né? Tem um precinho aí um pouquinho alto para quem tá começando, né? Que a gente já começa ali um pouquinho mais apertado, porque eu comecei apertada demais, gente. Comecei na confeitaria com R$30, né? Graças a Deus aí eu comprei a maioria do meu material que eu preciso, mas a confeitaria é desse jeito, tá sempre renovando, tá sempre, né, precisando aí de material novo. Então, todas as vezes que você for comprar um recheio, uma receita, no caso para fazer uma receita, você vai ali, compra um copo medidor que é baratinho, compra uma espátula, tá? Vai comprando de vez em quando, não precisa comprar de uma vez não, porque também dá para desenrolar, tá? Isso aí, ó, é a quantidade de chantilly que sobrou, né, no tom rosa, tá? Sobrou bem pouquinho chantilly, porque hoje em dia, gente, eu consigo saber se o chantilly vai dar ou não vai dar, tá? E fazendo desse jeitinho que eu fiz, você consegue economizar bastante chantilly, né? E consegue depositar ele todo no seu bolo. Gente, eu não recomendo para iniciante fazer desse jeitinho não, tá? Porque é melhor sobrar do que faltar. Aqui eu tô mostrando, né? Porque só tinha essa quantidade de chantilly. E eu tô mostrando aqui nesse vídeo, né? Porque você fazendo certinho, fazendo com jeitinho, você consegue, tá? E se você já está gostando do vídeo, gente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. A foto, a inspiração, gente, vai estar lá no nosso app vizinho, que é @claudinhafestas com 2S, tá? Se você quiser usar esse modelo de bolo como foto inspiração, a gente vai deixar ele lá no app vizinho, que é no Instagram, @claudinhafestas com 2S. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e assinar o sininho de notificação, tá? Porque a gente tá dando bastante dica legal aqui em todos os nossos vídeos. Gente, aí eu tô mostrando pra vocês a importância, né, de limpar. Quase que eu esqueço de limpar aí a minha cake boards, o pratinho do meu bolo, mas aí eu consegui, porque depois que eu colocasse o branco, né, que eu já hidratei um pouquinho para poder fazer o cachepô, depois que eu colocasse o branco, ia ficar visível na parte de baixo, tá? Assim, no vídeo não faz tanta diferença não, mas pessoalmente faz diferença, faz bastante diferença, fica bastante visível, tá? Então, hidratei ali um pouquinho de chantilly branco, né, o que tinha ali, e agora eu vou passar a espátula bem de leve, gente, com muito cuidado. Essa parte você precisa ter bastante atenção para não borrar o bolo de cima. Gente, e como eu tô falando aqui em alguns vídeos sobre a importância da espatulagem, de deixar o buraquinho no bolo, vocês perceberam nesse vídeo aí, eu deixei agora pro finalzinho, gente, para ver se vocês perceberam. Ficou a imperfeição ali no bolo. Olha, gente, todas as vezes que eu giro a bailarina, a imperfeição fica de frente aqui pro vídeo, de frente para vocês. Se vocês voltarem aí um pouquinho o vídeo, vocês vão ver ali que tem uma imperfeiçãozinha aonde a espátula não foi, tá? Ali eu deveria ter colocado um pouquinho mais de chantilly e poderia ter espatulado novamente, tá, gente? Mas eu deixei com essa imperfeiçãozinha para vocês poderem ver, assim, para poder prestar um pouquinho mais de atenção no modelinho do bolo, de como você está fazendo a espatulagem, porque você pode não perceber, né? Mas aqui nesse vídeo você consegue ver, assim, que todas as vezes que eu girei a bailarina parou justamente na imperfeição. E se você tá fazendo um bolo para o cliente, né, que você não tá percebendo aquilo ali, ou você percebeu, mas deixou passar despercebido, né, fingiu que não viu e entregou o bolo pro seu cliente daquele jeitinho ali mesmo, tá, gente? Então, aquela imperfeição o cliente vai ver,
tá? E todo mundo ali que tá na festa, que tá no evento vai ver também. Então, o importante é prestar bastante atenção e ficar bastante atenta a essas imperfeições e se dedicar mais um pouquinho, tá bom? Gente, tem gente também me perguntando como que eu faço para colar o meu topo de bolo, né, direto aí no bolo, porque às vezes é vermelho que mancha, às vezes é preto que mancha, né? Então mostrei aí para vocês bem rapidinho como que eu faço para colar. Eu passo essa fita adesiva, né? Essa fita um pouquinho mais larga, eu imprimo o topo de bolo e nessa parte que vai levar à frente, né? Que vai levar na frente do bolo, que vai encostar no bolo, eu passo essa fita adesiva e depois eu venho e corto o topo de bolo, tá bom? Não é comestível, mas também não é um material tóxico, tá? Então, às vezes eu coloco ali com canudinho, com a cola quente, sem entrar em contato com o bolo. E quando é pra ficar assim, que é bem pequenininho, eu passo a fita adesiva. Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. E esse, né, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo e até o próximo vídeo.